Amigo, chegar aos 60 anos não é apenas mais uma data no calendário, é um marco que merece ser comemorado, mas também exige uma reflexão profunda. Você percorreu um caminho árduo, construindo patrimônio com disciplina, economizando com sabedoria, investindo de forma estratégica e garantindo o futuro de quem ama. Agora a partida muda de rumo. O foco deixa de ser acumular a todo custo e passa a ser proteger com inteligência. Não é hora de medo, mas de decisões claras e bem fundamentadas. Afinal, o que está em jogo agora é tudo que você levou uma vida inteira para construir: segurança, tranquilidade e a certeza de que seu legado estará protegido. Os riscos que antes eram administráveis aos 35 podem se tornar devastadores aos 65. A margem para erros diminui, e as consequências de um passo em falso são muito mais graves. Por isso, quero compartilhar com você 5 princípios essenciais para preservar sua riqueza depois dos 60. Não se trata de fórmulas mágicas ou promessas de enriquecimento rápido, mas de conceitos atemporais baseados em bom senso, responsabilidade e na compreensão de que o tempo, agora, não está mais ao seu favor. Vou começar com uma história que ilustra bem essa nova fase. Conheci um investidor brilhante que construiu uma fortuna sólida ao longo de décadas com decisões acertadas. No entanto, já na casa dos 70, ele se deixou seduzir por uma empresa de tecnologia que prometia retornos revolucionários. Os números pareciam impecáveis no papel, e ele aplicou quase 1/3 de suas economias nessa oportunidade única. Em menos de 2 anos, a empresa quebrou, a tecnologia não vingou, e todo o dinheiro investido se evaporou. O prejuízo financeiro foi enorme, mas o pior foi o impacto emocional. Ele passou os anos seguintes atormentado pela ansiedade, questionando cada decisão com a confiança abalada. O erro dele? Arriscar o que já tinha e precisava por algo que não possuía e no fundo nem necessitava. Essa história mostra por que nossa abordagem precisa mudar depois dos 60. Os tropeços agora custam caro, e o tempo para se recuperar é curto. Mas com a estratégia certa, você não apenas protege seu patrimônio, como também pode fazê-lo crescer de forma responsável, garantindo que sua riqueza continue a servi-lo durante toda a aposentadoria. O primeiro e mais importante princípio é a preservação do capital. Nunca perca dinheiro, e nunca se esqueça dessa regra. Sei que você já ouviu isso antes, mas depois dos 60, ela ganha um peso diferente, uma urgência que não existia antes. Isso não significa que você nunca terá um ano ruim no mercado. Isso é inevitável. O que não pode acontecer é uma perda permanente de capital. Evite erros catastróficos. Uma queda de 30% no mercado que se recupera em 2 anos é um contratempo passageiro, uma tempestade que você aguenta. Mas investir uma parte significativa do seu patrimônio em um negócio especulativo que vai à falência é uma perda definitiva. Esse dinheiro não volta, e você não tem mais décadas de trabalho pela frente para repor o prejuízo. Pense no seu patrimônio como uma catedral histórica da qual você é o guardião. Sua missão não é construir uma torre experimental que pode desabar a qualquer momento. É manter os alicerces firmes, consertar o telhado, reforçar as paredes e garantir que essa estrutura magnífica permaneça de pé para as próximas gerações. Você é o administrador, não o apostador. Isso exige uma mudança radical na sua mentalidade de investimento. A empolgação de perseguir a próxima ação da moda deve dar lugar à satisfação tranquila de possuir negócios sólidos e duradouros. A pergunta que você deve fazer antes de qualquer investimento não é quanto posso ganhar, mas sim, qual é o pior que pode acontecer, e eu consigo suportar? Aqui entra a estratégia do fosso e do castelo. Seu portfólio deve ser como uma fortaleza, e toda fortaleza precisa de um fosso. O fosso é a sua primeira linha de defesa, ativos de alta qualidade e baixo risco, como títulos do Tesouro Americano, debêntures de empresas confiáveis ou certificados de depósito garantidos. Não é o lugar para buscar retornos espetaculares, mas sim segurança e estabilidade. Esse fosso tem 2 funções vitais. Primeiro, ele gera uma renda previsível para cobrir suas despesas essenciais, sem que você precise vender outros ativos em momentos desfavoráveis. Segundo, e tão importante quanto, ele oferece paz de espírito. Quando o mercado cair, e ele vai cair, você olha para o seu fosso e sabe que uma parte significativa do seu patrimônio está protegida. Isso evita decisões impulsivas, como vender ações no fundo do poço por desespero. Uma boa referência para quem está na casa dos 60 é alocar em títulos uma porcentagem próxima à sua idade. Aos 60, por exemplo, 60% em títulos e 40% em ações.
Claro, isso pode ser ajustado de acordo com suas necessidades e tolerância ao risco, mas o princípio permanece: seu fosso precisa ser largo e profundo. Agora vamos ao castelo, a base do seu crescimento. Ele não deve ser construído com pedras frágeis ou especulações, mas com os materiais mais resistentes e duradouros. Para a imensa maioria das pessoas, a maneira mais simples e eficaz de erguer esse castelo é por meio de um fundo de índice que acompanha o S&P 500. Quando você investe nele, está comprando um pedaço das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, negócios com marcas consolidadas, gestão competente e vantagens competitivas sólidas. Empresas como Coca-Cola, American Express e Apple. Elas não são imunes a crises, mas têm a força e a resiliência para superar tempestades e prosperar no longo prazo. Você não está apostando na genialidade de uma única companhia, mas na capacidade inovadora e na produtividade da economia americana como um todo. É uma aposta que sempre valeu a pena. Ao combinar um fosso profundo de títulos seguros com um castelo sólido de empresas excepcionais, você cria um portfólio preparado para enfrentar qualquer tempestade. Ele pode não brilhar nos momentos de euforia do mercado, mas também não vai desmoronar nas crises. E depois dos 60, é exatamente isso que importa. Para ilustrar por que esse equilíbrio é tão crucial, vou contar uma experiência pessoal. No final dos anos 90, durante a bolha da internet, eu era constantemente criticado por não investir em ações de tecnologia. Todos pareciam estar enriquecendo com aquelas empresas promissoras, e a pressão era enorme. Mas eu mantive minha posição. Não entendia a maioria daqueles negócios, e os preços não faziam sentido diante de qualquer análise racional de seus fluxos de caixa futuros. Quando a bolha estourou em 2000, muitas daquelas empresas desapareceram, e os investidores perderam fortunas. Enquanto isso, um portfólio mais conservador, como o da Berkshire Hathaway, resistiu à tempestade e continuou crescendo. A lição não era que a tecnologia era ruim, mas que o equilíbrio e a prudência sempre vencem no longo prazo. E em poucos meses não só recuperaram a paz de espírito, como viram seus rendimentos melhorarem. O motivo? As taxas ocultas e a sobreposição de ativos que antes corroíam seus ganhos haviam desaparecido. A simplicidade não era apenas mais fácil, era mais inteligente. E aqui está a verdade que poucos admitem: a maioria dos investidores não precisa de complexidade para vencer o mercado. Na verdade, quanto mais complicado o portfólio, maior a chance de erros, custos desnecessários e decisões emocionais. Pense nisso como uma dieta. Você não precisa de um cardápio com 50 ingredientes exóticos para se alimentar bem. Basta uma combinação equilibrada de proteínas, carboidratos e gorduras saudáveis preparados de forma simples. O mesmo vale para seus investimentos. Um punhado de ativos sólidos de fácil compreensão é suficiente para construir riqueza ao longo do tempo, e mais importante, preservá-la quando você mais precisa. Agora permita-me abordar uma objeção comum: mas Warren, e se eu quiser algo mais? E se eu achar que posso ganhar mais com estratégias avançadas? A resposta é clara: você pode. Mas a pergunta certa não é: posso ganhar mais? E sim, vale a pena o risco? Para cada história de sucesso com investimentos complexos, há milhares de histórias de fracasso. E na sua idade, com o tempo trabalhando contra você, o custo de um erro não é apenas financeiro, é existencial. Cada dólar perdido agora é um dólar que não terá décadas para se recuperar. Por isso, a simplicidade não é apenas uma escolha prudente, é um escudo contra a arrogância e a ganância que destroem tantas fortunas. E não se engane, os vendedores de complexidade sabem exatamente o que estão fazendo. Eles usam jargões, gráficos coloridos e promessas de retornos extraordinários para criar uma ilusão de exclusividade. Este produto é só para investidores sofisticados, dizem, como se a sofisticação fosse medida pela quantidade de letras miúdas que você assina. Mas a verdade é que os melhores investimentos são aqueles que qualquer pessoa, com um mínimo de esforço, consegue explicar a um amigo em um café. Se você não consegue fazer isso, é sinal de que está se aventurando em território perigoso. Lembre-se do que aconteceu com os fundos de hedge na crise de 2008. Muitos deles prometiam retornos estáveis e proteção contra quedas, usando estratégias tão complexas que nem seus próprios gestores entendiam plenamente. Quando o mercado virou, essas estratégias sofisticadas se revelaram frágeis como castelos de cartas. Enquanto isso, investidores que haviam apostado em índices simples e transparentes não só sobreviveram à tempestade como recuperaram suas perdas em poucos anos. A lição? A complexidade não é sinônimo de inteligência, muitas vezes, é apenas uma cortina de fumaça para esconder riscos que você não deveria correr. Então,
Como aplicar isso na prática? Comece eliminando o que não é essencial. Revise seu portfólio e pergunte: eu realmente entendo este investimento? Ele está me aproximando dos meus objetivos ou só está me dando a ilusão de controle? Se a resposta não for clara, livre-se dele. Em seguida, concentre-se no que funciona. Ativos de baixo custo, amplamente diversificados e fáceis de monitorar. Um fundo de índice que acompanha o S&P 500, por exemplo, é uma das invenções mais poderosas da história financeira. Ele não promete retornos milagrosos, mas entrega algo muito mais valioso: consistência. E consistência no longo prazo é o que constrói fortunas e as preserva. Por fim, lembre-se de que a simplicidade não é apenas uma estratégia de investimento, é uma filosofia de vida. Quanto mais você simplifica suas finanças, mais tempo e energia sobram para o que realmente importa: sua família, seus hobbies, sua saúde. E na sua idade, esses são os verdadeiros ativos que nenhum mercado pode tirar de você. Então, faça a si mesmo um favor. Corte o ruído, elimine o desnecessário e abrace o poder do simples. Seu futuro e sua tranquilidade agradecerão. O que não precisa. Há quem tenha dispensado seu consultor financeiro e economizado milhares em taxas anuais. Mais do que isso, recuperaram seu tempo e sua paz. Um ano depois, me escreveram dizendo que aquela havia sido a melhor decisão financeira de suas vidas. A quarta regra é a fortaleza da família. Planejar a sucessão não é mórbido, é responsabilidade. Muitos evitam o assunto por ser incômodo, por exigir que encaremos nossa própria finitude. Mas, meu amigo, preciso ser direto. Não planejar a transferência ordenada de seu patrimônio é um dos maiores erros financeiros que você pode cometer. É um ato de amor e de cuidado com aqueles que mais importam. Pense nisso como a construção do último muro de proteção em torno da fortaleza que você ergueu para sua família. Sem ele, todo o trabalho de uma vida pode ser corroído por impostos, honorários advocatícios e conflitos desnecessários. Um bom planejamento sucessório garante que seu patrimônio chegue às mãos certas, da forma que você desejou, com o mínimo de custos e burocracia. Não precisa ser algo complexo, mas exige alguns pilares fundamentais. O testamento, por exemplo, é o documento básico que define quem receberá o quê. Sem ele, o Estado decide como distribuir seus bens, e dificilmente essa decisão refletirá seus reais desejos. Os trustes, por sua vez, são ferramentas poderosas. Um traste revogável, por exemplo, permite que seus ativos sejam transferidos aos herdeiros sem passar pelo lento, caro e público processo de inventário. Além de privacidade, traz eficiência. Procurações duradouras também são essenciais. Elas designam alguém de confiança para gerir seus assuntos financeiros caso você fique incapacitado. E as diretivas de saúde? Elas garantem que suas vontades médicas sejam respeitadas, mesmo quando você não puder expressá-las. O mais importante, porém, é a comunicação. Converse com sua família, explique suas decisões, compartilhe suas razões. Essa transparência evita mal-entendidos e dores futuras. Uma herança deve ser uma bênção, não uma fonte de discórdia. Ao dedicar tempo a um planejamento claro e cuidadoso, você está dando à sua família o último, e talvez o mais valioso, presente: a proteção do legado que construiu para eles. Já vi famílias se despedaçarem por causa de um planejamento mal feito. Lembro-me de um empresário bem-sucedido que ergueu uma indústria do zero. Era um homem admirável, mas detestava falar sobre a morte e nunca organizou sua sucessão. Quando faleceu de forma inesperada, seus 3 filhos entraram em uma batalha judicial interminável. Os honorários advocatícios consumiram boa parte do patrimônio, e os irmãos não se falam há mais de 10 anos. Uma tragédia que poderia ter sido evitada com algumas horas de planejamento e uma conversa franca. Seu planejamento sucessório não é apenas sobre dinheiro, é sobre preservar a harmonia familiar e seus valores. A quinta regra é o escudo contra a inflação, seu inimigo silencioso e implacável. Você ainda tem um adversário invisível a enfrentar: a inflação. Ela pode parecer inofensiva agora, mas ao longo de 20 ou 30 anos de aposentadoria, age como uma goteira constante, corroendo seu poder de compra sem que você perceba. Imagine, com uma inflação de apenas 3% ao ano, uma taxa modesta, o custo de vida dobra em cerca de 24 anos. Se você tem 65 anos hoje, aos 89 precisará do dobro do dinheiro para manter o mesmo padrão de vida. Se todo o seu patrimônio estiver em investimentos seguros, como títulos de longo prazo com juros fixos baixos ou dinheiro parado na poupança, você estará, na prática, ficando mais pobre a cada ano. Está preservando o número de reais, mas não o que eles podem comprar. Por isso não pode abrir mão do crescimento.
É aí que entra a importância de uma carteira equilibrada com um castelo de negócios sólidos, exatamente como falamos na primeira regra. O mercado de ações no longo prazo tem sido um dos melhores antídotos contra a inflação. Por quê? Porque as empresas podem reajustar seus preços. Quando o custo do açúcar e do cacau sobe, uma fabricante de chocolates aumenta o valor de seus produtos. Quando os custos de energia e matérias-primas sobem, uma ferrovia eleva suas tarifas. O poder de geração de lucro desses negócios cresce junto, ou até mais rápido, do que a inflação. Sua carteira precisa de um motor capaz de superar o imposto inflacionário. Esse motor é uma alocação sensata em ativos produtivos de alta qualidade, como um fundo que acompanhe o S&P 500. Ele fornece o crescimento necessário para que a renda de seus títulos e o principal de todo o seu patrimônio não percam valor real ao longo do tempo. Vivi a inflação galopante dos anos 1970, quando os preços subiam mais de 10% ao ano. Vi aposentados que colocaram todo o seu dinheiro em títulos seguros assistirem impotentes, seu poder de compra evaporar ano após ano. Achavam que estavam sendo prudentes, mas na verdade corriam o maior risco de todos, o de sobreviver ao próprio dinheiro, porque a inflação o tornará inútil. Enquanto isso, quem possuía ações de empresas viu seus investimentos acompanharem, ou até superarem, a alta dos preços. A lição foi clara. O investimento mais arriscado de todos pode ser recusar-se a correr qualquer risco. Por fim, um princípio maior: invista no que realmente importa. Meu amigo, ao encerrarmos, quero deixar uma reflexão que vai além de números e planilhas. O verdadeiro objetivo de preservar sua riqueza não é morrer com o maior saldo na conta. É viver uma vida segura, confortável e plena, e garantir essa mesma segurança para quem você ama. Seu patrimônio é uma ferramenta. Use-o para investir em sua saúde, seu ativo mais valioso. Use-o para fortalecer seus relacionamentos, a verdadeira fonte de felicidade. Use-o para criar experiências e memórias com sua família, esses são os dividendos que rendem para sempre. Seja um administrador sábio de seu capital financeiro, mas seja um administrador ainda mais sábio de seu tempo, de sua saúde e de seu amor. Esse é o verdadeiro portfólio, a riqueza que ninguém pode tirar de você. Fui extraordinariamente afortunado na vida, mas as coisas que me trazem mais alegria não têm nada a ver com dinheiro. Um copo de Coca-Cola gelada, uma partida de bridge com amigos, um bom livro, um momento ao lado de quem amo. Esses são os verdadeiros tesouros. Sua segurança financeira deve existir para que você possa se concentrar nessas pequenas grandes alegrias, não para complicar sua vida. Se este conselho foi útil, compartilhe com alguém que possa se beneficiar. Estamos todos juntos nessa, tentando tomar as melhores decisões para nós e para nossas famílias. E se você tiver suas próprias experiências ou dúvidas, adoraria conhecê-las. Aprendemos uns com os outros, é assim que nos tornamos mais sábios. Siga em frente com confiança, sabendo que ao seguir essas regras simples e atemporais, você protegerá o que construiu e desfrutará dos frutos de seu trabalho por muitos anos. Lembre-se, não se trata de ter dinheiro suficiente para comprar tudo o que deseja, mas de ter o suficiente para nunca mais precisar se preocupar com o que não pode controlar. Dinheiro nunca mais. Essa é a verdadeira preservação da riqueza. E essa tranquilidade não tem preço. Imagine acordar todas as manhãs sabendo que não importa o que aconteça no mundo, crises, inflação, imprevistos, o seu patrimônio está seguro, crescendo de forma consistente e, acima de tudo, protegido das armadilhas que consomem tantas fortunas. Não é sorte nem magia, é estratégia, é disciplina. É entender que riqueza não se mede pelo que você gasta, mas pelo que você mantém. Os maiores investidores da história não construíram impérios apostando em modismos ou seguindo o frenesi do mercado. Eles seguiram princípios sólidos, como os que você está descobrindo agora. E o mais importante, eles tiveram paciência. Porque riqueza duradoura não se constrói da noite para o dia, ela é cultivada, dia após dia, com decisões inteligentes e uma visão de longo prazo. Então, quando alguém lhe disser que é preciso arriscar para ganhar, lembre-se, os verdadeiramente ricos não arriscam o que não podem perder. Eles calculam, diversificam e, acima de tudo, protegem. E é exatamente isso que você está aprendendo a fazer. Não se trata de viver com medo, mas de viver com sabedoria. De enxergar além do óbvio e construir algo que resista ao tempo. Porque, no fim das contas, a verdadeira liberdade financeira não está em ter mais, mas em precisar de menos. E quando você chegar lá, perceberá que o maior luxo não é ostentar, mas sim a paz de saber que aconteça o que acontecer, você está preparado. Essa é a essência da riqueza que perdura. E ela está ao seu alcance.